nosso último encontro, nós pensamos um pouco sobre aquele momento em que seremos colocados na presença de Deus para prestarmos contas da nossa vida. Hoje eu quero me aprofundar um pouco mais nesse assunto. Eu quero começar o nosso bate-papo de hoje falando de um encontro que aconteceu entre Jesus e um homem muito rico e inteligente. Este homem chamava-se Nicodemos, e essa história encontra-se no capítulo 3 do Evangelho de João. E essa história vai nos elucidar muito sobre este assunto tão importante. Nicodemos era um doutor da lei judaica. Ele conhecia todos os preceitos escritos na lei e ele procurava segui-los. Era um homem honesto, de bom comportamento. No entanto, apesar de ser um homem culto, inteligente e possuir todos os bens necessários, havia algo dentro do coração de Nicodemos que apontava para um vazio existencial. Aquele homem não se sentia pleno, satisfeito. Ele sabia que alguma coisa não estava bem dentro do seu coração. Sabe, milhões de pessoas estão vivendo assim neste exato momento. Talvez até você seja uma dessas pessoas. Às vezes as pessoas têm tudo. Elas têm dinheiro, têm fama, têm amor, têm realização profissional, mas estas coisas não as preenchem, elas continuam vazias, sem propósito, com esses sentimentos no seu coração. Este homem, Nicodemos, procura Jesus de noite e indaga a Jesus da seguinte forma: Rabi, sabemos que és mestre e que ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aqui João 3, verso 2. Esta indagação é respondida por Jesus. E Jesus lhe responde da seguinte forma: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo? O que Jesus quis dizer com isto? Será que Jesus estaria falando de reencarnação? É óbvio que não. A Bíblia é enfática em afirmar que uma vez que deixamos este mundo e este corpo por meio da morte física, imediatamente a nossa alma é levada à presença de Deus para que possamos prestar-lhe contas da nossa vida. Hebreus, capítulo 9, verso 27, está escrito o seguinte: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Paulo também vai dizer lá em 2 Coríntios, porque importa que todos nós compareçamos ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o bem ou o mal que praticou. Ora, se a Bíblia ensina que só existe uma vida neste mundo, o que é que Jesus quis dizer para Nicodemos, referindo-se a nascer de novo? Vamos ao texto? Nicodemos indaga da seguinte forma: como pode um homem nascer sendo já velho? Pode, porventura, retornar ao ventre materno e nascer segunda vez? No verso 4 aqui de João 3. A esta pergunta, Jesus dá a seguinte resposta: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso digo que te é necessário nascer de novo. Jesus aqui não está fazendo referência a um nascimento físico, mas sim a um nascimento de caráter espiritual. Uma pessoa pode estar fisicamente viva, porém espiritualmente morta. Nós somos seres compostos de espírito e corpo. Desprezar a realidade espiritual seria ignorar um aspecto fundamental da criação de Deus. O fato de a ciência não provar a existência deste mundo espiritual através da sua metodologia não anula o mundo espiritual. Aliás, a própria ciência já está começando a reformular os seus conceitos porque ela não consegue desprezar o fenômeno da transformação que tem acontecido na vida de milhões e milhões de pessoas. E isso é um dado científico importante.
Jesus diz a Nicodemos que existe um mundo espiritual e que neste mundo o homem necessita nascer da água e do Espírito. Nós cristãos chamamos isso de novo nascimento. O homem nasce novamente quando depara-se com o plano de Deus para a sua vida, quando percebe que o pecado habita dentro dele e que este pecado, habitando no coração humano, gera a morte espiritual. A Bíblia diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6, 23. O pecado afasta o homem de Deus e deixa o homem em estado de morte espiritual. E enquanto o homem não reconhecer o seu próprio pecado e não voltar-se para Cristo arrependido, recebendo como Senhor e Salvador, ele permanecerá morto espiritualmente. E este homem espiritualmente morto possui algumas características. Primeiro, ele não tem prazer nas coisas de Deus. Ele não quer buscar a Deus, ele quer fugir de Deus. Ele não está preocupado com a realidade espiritual da sua própria alma. A única coisa que este homem quer é curtir esta vida humana aqui. Em segundo lugar, este homem ama o pecado. Cada vez mais apega-se ao pecado, curte o pecado. Ele não sente culpa e ele procura justificar o seu próprio erro, declarando que todo mundo faz a mesma coisa. A terceira característica deste homem é que ele não está disposto a abandonar a sua vida de pecado para submeter-se à vontade de Deus. Ele imagina que a perda das coisas relacionadas ao prazer pessoal vai ser algo tão grande, ele vai ser privado de fazer coisas que gosta muito. O que é isto? Isto é apenas um sinal de que ele nunca se arrependeu. Você deve estar perguntando, sim, e daí? E se eu estiver assim, o que é que vai acontecer comigo? Por favor, olhe novamente para o texto de Romanos, capítulo 6, verso 23. O texto diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A Bíblia ensina que se um homem que está morto nos seus delitos e pecados não se arrepender e voltar-se para Cristo, ele permanecerá no seu estado de morte espiritual eterna. Morte espiritual é o total afastamento de Deus na eternidade. Mais adiante, nós iremos observar o que é que a Bíblia fala sobre este assunto tão sério e tão importante. O plano de Deus para você e para a sua vida não é que você pereça eternamente, que você se perca na eternidade. Jesus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, verso 16. O que Deus quer é que nós sejamos salvos de toda a condenação e da morte eterna. Este é um assunto sério, importante, não pode ser desconsiderado por nós, seres humanos. Deus não nos criou para perecermos. Ele nos criou para que nós possamos desfrutar da vida eterna ao seu lado, no seu reino celestial. Meu amigo, minha amiga, isso não é ficção. A partir de hoje, você se torna inteiramente responsável pelo que você acabou de ouvir. Não importa qual seja a sua idade. Portanto, não despreze essa palavra. Deus ama muito você e quer que você se volte para Ele em atitude de humildade, arrependido dos seus pecados, arrependido de ter vivido durante toda a sua vida afastado ou afastada de Deus, distante dEle e não querendo fazer a sua vontade. Jesus quer transformar a realidade espiritual da sua existência. Talvez você esteja como Nicodemos. Você pode ter tudo nesta vida, mas pode estar interiormente vazio ou vazia, sem propósito. Eu quero desafiar você a crer. Jesus quer transformar a realidade do seu coração e Ele quer dar a você uma nova vida. No nosso próximo encontro, nós falaremos um pouco mais sobre essa questão da morte espiritual.
O que é que a Bíblia revela sobre este assunto? O que é que temos da parte de Deus e que os nossos olhos precisam voltar-se para este assunto tão importante? Até o nosso próximo encontro, a pergunta que eu quero deixar com você é: você já nasceu de novo? Se você ainda não nasceu de novo, hoje, ainda hoje, você pode tomar essa decisão tão importante. Você pode falar com Deus sozinho ou juntamente com um companheiro seu que está aí do seu lado. Você pode simplesmente declarar isto a Deus, entregando a Ele completamente toda a sua vida. Por favor, não deixe esta decisão tão importante para amanhã. Há uma música que diz: amanhã pode ser muito tarde. Esta é uma decisão que você precisa tomar hoje na sua vida. Que Deus possa abençoar você nesta decisão tão importante e tão pessoal. Até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe você e toda a sua família.